Bem, vamos continuar. Coloquei aqui para gravar. Temos 12 estudantes, que está sendo gravado, as pessoas podem assistir depois, né? Então, bem, Sócrates, e aí nós estamos falando antes de Cristo, bem antes de Cristo, né? Aí século VII, século V, né? Antes de Cristo, tá? Então, nesse período, né? E aí nós estamos vivendo agora o período. Vivendo agora é ótimo, né? Nós voltamos lá para a Grécia Antiga, né? Mas vamos qual é uma vivência, não deixa de ser, né? O período socrático, né? Período agora, o período socrático. Socrático, tá? Período socrático. Bem, no período socrático temos três grandes, né, pensadores. Temos Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Esse é o período socrático. Período pré-socrático, né, nós acabamos de ver, temos como objeto de estudo a natureza, né, como um pensador aí que fez a de grande diferença foi Heráclito, tá? Agora, nesse período, o objeto de estudo no período socrático, o objeto de estudo no período socrático é o homem, né? E aí não podemos esquecer o homem, a razão, né? E, evidentemente, os aspectos que circundam o homem e sua racionalidade, ou seja, o aspecto político, o aspecto social, a educação, a virtude, a moral, a ética, a moral. Tudo isso, Sócrates. Vocês tiveram curiosidade assim para pesquisar, olhar o livro? Sabe me dizer se ele escreveu alguma coisa? Quem já leu alguma coisa dele? Que é o Marcos Roberto? Rapaz, agora que eu tô lá. Lhe conheço, cidadão. Que bom, rapaz, que bom. Olha aí, que maravilha. E aí, tudo bem? Ótimo, ótimo, irmão. Tá. Entrou essa semana, não, né? Entrei essa semana. Ah, então por isso. Tá lá no grupo já da filosofia, né? Tá lá, né? Já Sim, já estou adicionei lá lá. no grupo da Ótimo. filosofia. Oh, que bom. Então, continuando. Então, observem. Sócrates, ele, já respondendo, ele não escreveu nada, né? Muitos comparam Sócrates, inclusive, até com Jesus, né? Porque Jesus também não escreveu nada, e Sócrates também não, e tal. Apenas uma curiosidade. Né? Ele não escreveu nada, quem escreveu a maior parte, né? Ou até mesmo grande parte do seu pensamento foi seu discípulo Platão, né? Sócrates não escreveu nada. Platão que escreveu boa parte ali. Muitos dizem que Sócrates nem existiu, foi um personagem de Platão, né? Porque não escreveu nada, não deixou nada escrito. Veja, os pré-socráticos deixaram e tal, mas Sócrates, por uma questão moral, por uma questão mesmo de, né, justamente, isso mesmo, para os escritos foram Aristóteles, Platão que escreveu, tá? Mas deixando essas curiosidades de lado, e claro, agora o objeto de estudo é o homem e suas inquietações, né? Inquietações políticas, inquietações morais, éticas, a virtude, né? E estamos falando aqui em um contexto, né? Estamos falando em um contexto democrático, tá? Em um contexto democrático. Como nós temos demo, é povo, né? Demo, povo, crático, poder. Poder do povo, né? O poder ali que surge, né? Que emana do povo, tá? O contexto que Sócrates viveu é um contexto democrático, porém nem todos são cidadãos nessa época, né? Há um preconceito, né? Mulheres, jovens e escravos não são, né? Não são vistos como cidadão. O cidadão é aquele que pode participar,
Participar. Participar de quê? Da vida pública. Participar da vida pública. Certo? Então, desse modo, nós vamos perceber que Sócrates, embora não tenha escrito nada, mas Platão relatou, e ele, ao relatar, ele expôs também o método socrático, que tem como base a dúvida, né? A metodologia socrática tem como base a dúvida, o duvidar constante. Porém, a sabedoria para Sócrates, consiste não é em acumular conhecimento, não é em acumular, enfim, informações, não. A sabedoria para Sócrates consiste em reconhecer que você sempre tem algo a aprender, né? Então, a partir do reconhecimento, né? O reconhecimento que precisamos aprender, né? Ou seja, um sentimento de ser inacabado. Né? Ser inacabado. Nós temos que ter esse sentimento, né? Um ser inacabado. Ninguém pode dizer que sabe de tudo ou ter arrogância, prepotência, né, que sabe de tudo. Certo? No entanto, ele tinha algumas disputas, né? E estão expressos aí em vários livros, né, de Platão. Disputas estas com os sofistas, tá? Com os sofistas. Mas antes de relatar um pouco sobre essas disputas, aí vocês sabem, né? Só sei que nada sei, né? Quando a pessoa até quer, né, dar uma de filósofo, né? Mas só do senso comum, só falar isso de Sócrates não faz a pessoa conhecedor do pensamento socrático, né? Então, o só sei que nada sei, o meu conhecimento nunca será absoluto, né? Então, essa questão do ser inacabado é muito diferente, é antagônico ao saber absoluto. Né? Ninguém sabe tudo, né? Então, a reflexão, o senso crítico deve estar presente em todos nós, né? O mestre da retórica, né? O mestre da retórica, ele busca sempre pela verdade, né? Verdade, certo? Professor, mas como é que podemos participar da vida pública? E aí temos um aprendizado que é a retórica. Retórica, né? Ou seja, tem muito a ver com a oratória, que vocês vão utilizar muito. A retórica, a oratória, quem quiser seguir a carreira de advogado, né, de juiz, até mesmo de promotor, de procurador, tem que utilizar a retórica, né? Tem que se fazer conhecedor das palavras e dos argumentos, né? Não pode ficar no achismo, né? A retórica, mas para Sócrates, a retórica sempre busca a verdade. E essa verdade não está presente nos manuais. Para Sócrates, a verdade está em nós mesmos. Por isso que ele tem a frase, né, sublime, que é conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Então, uma vida que não é refletida, que não é analisada, não vale a pena ser vivida. Uma vida que não tem reflexão, que não tem análise, que não tem constante verificação, no que diz respeito à crítica, ela não vale a pena ser vivida. Então, Sócrates é o mestre da retórica. É preciso amar, buscar a verdade, mas nunca defendê-la, né? Defender cegamente a verdade, porque é uma busca constante da verdade, né? Busca da verdade acima do que eu acredito, né? Uma coisa é você acreditar na verdade. Pois não, Lucas?
Me explica uma coisa. O que que definia, o que que fazia para a pessoa, assim, ela querer virar um pensador, assim, ou não virar, né? Porque eu acho que eles não tinham esse pensamento, mas ter esse pensamento diferente, assim, fora da curva, que nem você fala para a gente ter. Como que se tornava, como, sabe? Por que chegava nisso para chegar tanto e pegar um título tão grande, assim? Eu acho que essa pergunta. Isso, mas é a partir dessa pergunta aí que você fez que nos tornamos alguém, que nos tornamos um pensador. Por exemplo, perguntar para mim o que que eu, como eu cheguei aqui, né? Isso é uma construção constante. E aí é muito importante a sua pergunta, porque o sentimento de ser inacabado que me faz buscar constantemente o legado, né? O legado. Por isso que eu comecei a aula perguntando: qual o seu legado? Terminei a aula passada falando: qual o seu legado? Qual o legado de Sócrates, por exemplo? Será que ele quis ser. Essa pergunta é fundamentalmente filosófica que você fez, né? Ou seja, o que fez você se, não Lucas, mas o que fez você se tornar, ou vamos pressupor assim, né? Ou o que vai fazer o Lucas ser o Lucas amanhã? Porque Sócrates, como você falou, ele não tinha essa pretensão de se tornar o pensador. Ele simplesmente viveu. Mas o viver para Sócrates tinha que partir desses pressupostos. De quê? Busca constante da verdade, né? E a verdade não é a sua verdade. Eu encontrei a verdade. Ninguém pode ousar falar isso. Encontrei a verdade. Opa, então resolva os problemas da humanidade. Porque não é a minha verdade, é uma busca constante. Eu nunca vou chegar nisso? Tem outros pensadores que vão questionar e dizer, olha, a verdade sempre é uma verdade para alguma classe social. É a verdade sempre para alguém, para algum grupo privilegiado. A verdade para a elite não é a mesma verdade para a comunidade. Então, essa pergunta é lapidar. Dizer que, tá, mas como Sócrates chegou a ser Sócrates? Né? Como Sócrates chegou a ser Sócrates? É ótimo isso. Então, ele percorreu um legado, né? Teve um legado, e claro, sempre defendendo aquilo que acreditava. É tanto que ele morreu por acreditar, né? Por acreditar e defender aquilo que ele acreditava. Né? Aquilo que ele acreditava. Muitos tentaram até impulsioná-lo a fugir. Não, foge. A janela está aberta. Não, mas ele bebeu cicuta. Ele bebeu veneno. Ele foi julgado, sentenciado à morte, ao suicídio. E ele, em nome da democracia, ele entrou para a história. Entrou para a história. Por defender aquilo que ele acreditava. Em nome da lei, e defendendo a lei da sua cidade, ele sabia que estavam errados. Ele não tinha cometido crime algum. Mas não foi julgado, não foi sentenciado. Pois é. Então, eu só tenho a obedecer. Tudo bem, vocês estão me sentenciando. Eu não vou fugir. Né? Não vou fugir. Pois não, diga, Cainão. Professor, o senhor está escutando aí? Sim, claro, pode. Com relação à verdade, é, o senhor não acha que a verdade, mesmo que para alguns uma verdade seja isso, para outros seja aquilo, a verdade em si, ela não existe, existe assim plenamente, independentemente das concepções, e seja quais forem os grupos ou pensadores, assim, a verdade pura e plena, ela existe independentemente do que você pensa ou do que eu penso. A questão é que nenhum dos dois chegou à verdade, mas ela está ali plenamente à espera. É muito bom ver jovens que são sagazes, né, e participam, é muito bom. E é justamente isso, viu, Kainan? Independentemente, eu estava escrevendo isso, eu vou continuar escrevendo para dizer que não era verdade. Olha só, buscar a verdade, ou a busca da verdade, acima do que eu acredito.
independentemente de você acreditar ou não, a verdade existe, né? A verdade existe. Ela não pode ser relativizada. Ela não pode ser relativizada, ela não pode ser, ou até mesmo, ou aqui para ganhar em troca, né? Do Maeu, né, do Socrático, consciente em 4. Primeiro, o par que é mais fazer contas certas, né? Bem, diante disso, onde ali na Ágora, onde aconteciam os pulos, as querelas. As querelas aconteciam na Ágora. Diga. Professor, só uma curiosidade. Eu não sei se o senhor sabe, mas quem foi o pai de Sócrates? Tipo assim, ele fazia o quê? Ele era dessa área de pensamentos assim dele ou ele não tinha nada a ver com a profissão que ele escolheu assim para ele assim? Não, Sócrates não teve outra Só profissão que não curiosidade. seja essa, né? Não, o pai dele, no Não, caso. não tem relato sobre o pai dele. Nada? Sobre a mãe, sim, a mãe era parteira, né? A mãe era Ah, parteira. É tanto que maêutica, por isso que é um parto das ideias, né? Maêutica é homenageando a mãe, né? Homenageando a mãe dele, tá? Maêutica socrática é o parto das ideias em homenagem à mãe. Mas, sim, antes de falarmos dos sofistas, que são os primeiros advogados, tá? Os primeiros advogados, por quê? Porque há uma manipulação de ideias, há uma manipulação de argumentos. E os sofistas, sim, são isso, para ir na visão de Sócrates, ele usava isso, referindo isso mesmo, dar luz ao conhecimento, perfeitamente, Jones. Isso mesmo, perfeito. A história do campo de feijão é verdade? Que é isso, gente? Ah, tá. Olha, tem até latinha aqui no meio. Muito bem. Então, os sofistas eram experts, eles abusavam da relativização. Relativização da verdade. Né? Abusavam da relativização da verdade. Sofistas eram andarilhos, eles não eram considerados cidadãos, porque cidadão é aquele que vivia na polis e amava a polis. Os sofistas são pessoas desapegadas, né? E quer ofender alguém é chamar de sofista. Você é um sofista. É chamar para briga, porque um sofista falta com a verdade. Um sofista, ele está assentado o seu pensamento em verossemelhanças, ou seja, meias verdades que ele manipula em benefício próprio, né? Em benefício próprio. Sócrates é contra ganhar dinheiro, né? Contra ganhar dinheiro. Ou seja, através da oratória, através da retórica. E os sofistas faziam isso, né? Vamos colocar assim, os da alta sociedade, dos aristocratas desse período, pagavam sofistas para eles debaterem, né? Degladiarem com palavras em praça pública, né? Em praça pública. Certo? Essa é Atenas, o que é, gente? Vocês estão aqui muito bem, né? Não entendo nada de mitologia grega. Mas tem que... É muito bom. Você vai... Sei lá, só chutei. Eu gosto mais de Baco, Dionísio, né? Deus do vinho, né? Das aventuras corporais. Muito bem. Bem, mas professor, ele falou que se suicidou, mas como se suicidou? Quais foram os crimes de Sócrates? Né? Quais foram os crimes de Sócrates? Por que ele se suicidou? Ora, os crimes de Sócrates, e aí mudar até a cor aqui, né? Colocar uma cor sanguínea, né? Ele acreditava, né? Então, no que ele acreditava, ele defendia. Desse modo, ele foi acusado de ter cometido 3 crimes. 3 crimes, segundo o julgamento. Existe um livro falando sobre isso? Existe. O nome do livro é Apologia de Sócrates, tá? É um libretozinho, eu não tenho aqui, infelizmente. É um libreto de o quê?
90 páginas, tem disponível em PDF. Vocês podem, se vocês quiserem, né? Vocês podem ler. Recomendo a leitura, é muito boa. E é muito emocionante também. O discurso dele, final, nossa, é lindo, viu? Utiliza muito bem as palavras. Bem, foi primeiro acusado de corromper. Corromper a juventude. Isso mesmo. De corromper os jovens. Né? De corromper os jovens. Ou seja, colocar ou até mesmo estimular a juventude a pensar, né? A raciocinar com suas próprias forças, né? Com sua própria autonomia, ali, buscar a sua própria autonomia. Né? Desacreditar, né? Desacreditar nos deuses da cidade. Ele questionava a existência dos deuses. Né? Então, blasfêmia, né? Foi acusado, né, de blasfêmia. Ele desacreditou nos deuses. Tá? Com isso, nos deuses. E o último crime, que foi contra a democracia, né? Ele questionava contra a democracia. Questionava se a democracia era mesmo uma forma justa de política, justa, né, de harmonia de uma sociedade. Né? Democracia. Mas mesmo a própria democracia da época, o condenando, ele aceitou o julgamento, não fugiu, não arregou, e ele estava ali prontamente para defender até as últimas consequências, até na sua morte ali, né, de tomar o veneno, tomar cicuta, tá? Ele defendeu a decisão, ele não fugiu. Até a mulher dele no livro conta isso, né? Diz, foge, Xantipa, né? O nome da mulher dele. E aí, olha, não vou fugir, mas você preferia que eu estivesse sendo acusado realmente por um crime que eu cometi? Mas só que você sabe que você não cometeu nenhum crime. Sim, mas você preferia que eu estivesse aqui sendo acusado por um assassinato, por um crime que de fato eu cometi? É melhor ser, e aí ele fala, é melhor ser acusado injustamente e ter a minha consciência tranquila do que ser acusado justamente, né, e ter a consciência pesada. Então, para Sócrates, e ele acreditava em algo transcendental, né? Ele acreditava, daí a importância dele para um outro pensador chamado Platão, e um outro pensador chamado Agostinho de Hipona, né? Daí a importância, porque para Sócrates ele ia repousar tranquilamente em outro mundo, né? Evidentemente que ao questionar os deuses, não tem nada a ver com deuses da época, não, em outra dimensão. Ele acreditava nisso. E aí um trecho do livro dele é o seguinte, abre aspas, vós também, senhores juízes, deveis bem esperar da morte e considerar particularmente esta verdade. Não há para o homem bom mal algum, quer na vida, quer na morte. E os deuses não descuidam do seu destino. O meu não é consequência do acaso. Vejo claramente que era melhor para mim morrer agora e não ficar livre e ficar livre de fadigas. Por isso que a advertência nada me impediu. Ou seja, né, ele estava com paz de espírito, né? Com paz de espírito. Questionava a democracia, mas consentiu com a decisão, tudo bem, eu não tenho culpa alguma, eu me defendi. Mas se vocês chegaram a um consenso dizendo que eu tenho culpa, só devo acatar pelo bem da democracia. Ele poderia incitar uma rebelião, né? Ele poderia fazer isso. Tem muitas pessoas ali, muitos discípulos o seguiam. Poderia fugir, mas não quis. Ele enfrentou ali o julgamento. Honrando,
mais uma vez, a lei, honrando mais uma vez a Constituição da época, né, as leis da época, os princípios da época, né? Desse modo, não me insurjo, ou seja, não me revolto absolutamente contra os que votaram contra mim, ou seja, os senadores, né, os políticos ali. Ou me acusaram. Verdade é que não me acusaram e nem me condenaram com esse modo de pensar, mas sim na suposição de que me acusavam dono. Nisso merecem censura. No entanto, só tenho um pedido a lhes fazer. Quando meus filhos crescerem, castigai-os, atormentai-os com os mesmíssimos tormentos que eu vos infligi. Se achardes que eles estejam cuidando mais da riqueza ou de outra coisa que não seja virtude, se estiverem supondo ter um valor que não tenham, repreendei-os, como vos fiz eu, por não cuidar. Se vós assim agirdes, eu terei recebido de vós justiça, eu e meus filhos também. Bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor destino, se vós, é segredo para todos, exceto para a divindade. Né? Então, o compromisso com a verdade ele tinha, né? E, como vocês puderam perceber, ele também era contra o acúmulo de bens, valorizar mais os bens materiais do que os bens espirituais, a virtude, o conhecimento, a leitura, né? Então, ele transferiu a physis dos pré-socráticos para questões mais existenciais, ou seja, de objeto de estudo da filosofia. Não mais é a physis, agora é o homem que se coloca no centro. Temos aqui um período antropológico, e isso vai ser por muito tempo, até a chegada do período medieval, onde terá o centro ali a relação entre Deus, homem e mundo, mas sempre Deus no centro no período medieval, tá? Então aqui é um período que nós denominamos antropocêntrico. Antropocêntrico. Antropocêntrico, né? Ou seja, o homem no centro, tá? O homem no centro, certo? Então, apreendam bem o pensamento socrático para vocês entenderem na próxima aula, né? Entenderem na próxima aula Platão e Aristóteles, tá? Nós estudamos hoje o pré-socráticos e Sócrates. Próxima aula, sempre é evolução, pessoal. Sempre vamos adiante com o pensamento e vocês vão observar a evolução. E, evidentemente, que na próxima aula vocês irão conhecer também os sofistas, né? Górgias, né? Os sofistas, que esses são os opositores de Sócrates, né? Como nós já até iniciamos aqui comentando sobre eles. São adversários de Sócrates, tá bom? E, claro, evidentemente, os primeiros advogados, né? Manipular a verdade. Não pode dizer professor, que... Pois não, diga. Então, no caso, os sofistas ganharam, né? Porque ele morreu e eles continuaram. Isso também os sofistas depois morreram. Mas o pensamento sobrevive, né? O pensamento sobreviveu. Muito bem. Então, os sofistas, eles têm o lado bom, o lado vilão também, né? Nesse sentido da disputa. Temos dois grandes pensadores, que são Gorgias e Protágoras. Mas isso fica para uma próxima aula. Uma boa noite a todos. Deixa eu ver aqui o fórum, falta menos de 1 minuto. Muito bem. Isso aí. Temos aqui sempre fora da caixa, isso, né? A sociedade impõe alguma verdade. É mais ou menos isso. Temos sempre que ficar atentos com o olhar de rapina. Tá bom? Então, um forte abraço. Até a próxima aula. E já tem atividade na